Aleluia! Bem, até que enfim, irmãos, nós conseguimos fazer aqui a nossa gravação. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos diante de Ti a vida dos irmãos e irmãs que neste momento participam desse estudo sobre família do Antigo e do Novo Testamento. E hoje, Senhor, nós estaremos fazendo uma reflexão sobre a família de Abraão. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender, a compreender e retirar destes textos que nós vamos ler e refletir ensinamentos para nosso viver em família e a nossa vida espiritual também. Nós pedimos, nosso Deus, em nome de Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor repouse sobre nós. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos falar aqui, fazer uma reflexão sobre a família de Abraão. Abraão foi um homem chamado para ser o pai de uma nação física e espiritual. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 16, o seguinte: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, ou seja, a todos os descendentes, não somente aquela posteridade que é da lei, que são os judeus, mas também aquela que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Nós que estamos em Cristo Jesus somos descendente de Abraão. Então Abraão é pai da nação física de Israel e também pai espiritual da família de Cristo. Aleluia. Abraão foi chamado para sair de Ur dos Caldeus. Em Gênesis, capítulo 13, capítulo 12, capítulo 11, eu não anotei aqui. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, filha do seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Bem, Deus havia dado uma ordem, para que saíssem de Ur dos Caldeus, só que Terá tomou a direção da jornada, e ele tomou então Abraão, seu filho, e Ló, seu sobrinho, no caso era neto, neto de Terá e sobrinho de Abraão, e Sarai, que era nora, e o seu filho Abraão. E eles saíram para ir até Canaã, só que pararam em Arã. Deus havia falado que era para Abraão ir, mas eles ficaram até Arã. E quando chegaram em Arã, o pai de Abraão faleceu, mas parecia que Abraão queria levar todos para Canaã. Quando o pai de Abraão faleceu, Deus deu uma ordem mais específica para ele. Em Gênesis 12, 1 fala: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Veja, Deus iria mostrar a terra para Abraão, mas falou para ele sair da casa de seu pai. Toda a revelação de Deus para a nossa vida, ela vem de uma forma escalonada. A gente precisa inicialmente atender ao Senhor em sua ordem primária, para depois receber o restante da revelação. Deus falou: você vai sair, e quando você sair, eu vou te mostrar a terra, para a terra que eu te mostrarei, não a terra que eu te mostrei, mas a terra que eu te mostrarei. Então Abraão tinha que tomar uma decisão de sair
para a terra que Deus iria mostrar. Toda a revelação de Deus, ela é gradual. Se você não atende às ordens mais básicas, você nunca vai chegar à profundidade. Você nunca vai conhecer aquilo que é profundo se você não consegue obedecer naquilo que é raso, naquilo que é simples. Existem pessoas tendo revelações, indo ao inferno, indo ao céu, indo a tanto lugar, mas você vai perguntar a ele alguma palavra a respeito de algumas coisas que são básicas na vida cristã, a pessoa não sabe, a pessoa não obedece. Então é duvidoso essas revelações profundas passadas por pessoas que não obedecem o básico. Deus sempre foi assim. Sempre dá uma palavra e a palavra ela é básica. E depois que a pessoa obedeceu, Deus revela o restante. E ele fala, depois que você sair da casa do seu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e então depois eu vou te abençoar, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoou, e vou abençoar quem te abençoou, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja bem que tremendo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa muito tremenda. Você já pensou Deus falar assim, olha, João, em você eu vou abençoar todas as famílias que te conhecem. As pessoas do seu bairro vão ser todos abençoados através da sua vida. As pessoas no seu trabalho serão todas abençoadas através da sua vida. As pessoas na condução aonde você estiver serão todas abençoadas através da tua vida. Meu irmão, isso é tremendo, isso é maravilhoso e isso é uma realidade hoje. Você sabia que as pessoas no seu trabalho são abençoadas através da sua vida? Você é canal de bênção onde você está? Você é canal de bênção aonde você chega? Se você entra em um ônibus, você pode declarar diante de Deus, Deus, eu abençoo esta condução, que ela saia em paz aqui, chegue em paz no lugar, porque eu estou aqui. Você pode fazer isso, porque o Espírito Santo está dentro de você e você vai transbordar as bênçãos. O Senhor faz promessa de abençoar tudo que tu puser as tuas mãos. Você pode ser uma bênção no seu trabalho. Você pode ser uma bênção no seio da sua família, na sua casa, nos seus familiares. Porque o Senhor falou para Abraão, e esta é uma verdade que deve ser uma realidade para nós também. Ser bendito todos os que estão ao nosso redor. Mas às vezes é preciso romper com alguns costumes que trazemos da casa dos nossos pais e atentar para as nossas famílias, a fim de sermos usados no propósito de Deus. Deus foi claro com Abraão quando ele diz, com Abrão, né? Não era Abraão antes, era Abrão. Deus foi claro com Abrão quando diz para ele, sai da tua terra, da meio da tua parentela, da casa do teu pai, para o local que eu te enviarei. A união conjugal é uma terra que Deus prepara para nós, porque a gente não sabe como vai ser o futuro. A gente tem ideias, a gente tem sonhos, não é? De como vai ser no futuro, mas a gente é preciso fazer tudo dentro do querer de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro da consciência de que Deus está no comando. E para isso é preciso muitas vezes romper com alguns costumes que a gente tem na casa dos nossos pais, não é? Tem algumas famílias que têm costume de falar mal dos outros quando estão reunidos, não é? Se reúnem e começam a falar e expõem a vida de terceiros, não é? Quando estão reunidos. Então é um costume ruim.
é um costume ruim. Então é preciso romper com esse costume quando você está formando a sua casa, quando você está formando a sua nova família. É preciso você romper com esse costume. Às vezes tem costume de não ter controle do dinheiro, controle financeiro, o costume de desperdiçar, do desperdício, entendeu? Então, você tem que romper com esse costume. Ah, não, mas meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, ou minha mãe não me ensinou a fazer o certo, então eu ando nos mesmos caminhos dela, né? Se ela não me ensinou a fazer o certo, então eu também não vou fazer certo porque eu não aprendi com ela. Então rompa com esse costume, rompa, porque muita gente, a desculpa que se dá é essa, é que a mãe não ensinou, o pai não ensinou, né? Os meus pais não ensinaram, por isso que eu ajo assim. Ah, eu não cuido dos meus filhos desta maneira porque meus pais. Rompa com esses costumes, saia da casa dos seus pais. Esse sair não é um sair geográfico, não é um sair de forma geográfica, sair de um lugar para outro, mas é sair na sua mente, sair no seu entendimento, entendeu? Você está formando uma nova família, você que vai se casar agora, que está se formando agora uma nova família. Então você saia da casa dos seus pais. Aquilo que é aquele costume que não é um costume que vá fazer você viver o propósito de Deus nessa terra, deve ser rompido, deve ser removido, deve ser retirado. É preciso romper com alguns costumes que trazemos da casa dos nossos pais e atentar na nossa nova família, a fim de sermos usados no propósito de Deus. Deus falou: Abraão, rompa com a tua família, porque eu tenho um propósito para você. Eu tenho uma terra nova para conceder a você e a sua descendência. E a vida familiar de Abraão foi marcada pela presença do altar aonde ele ia. Gênesis 12:7 fala: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, Abraão, aonde ele ia, ele edificava um altar ao Senhor. Altar quer dizer sacrifício. Altar nos mostra o Cordeiro. O Cordeiro nos fala de Jesus. Abraão, ele vivia debaixo do sacrifício de Cristo, pois na hora em que ele oferecia o Cordeiro sobre o altar, ele estava oferecendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Abraão, ele sacrificava aquele Cordeiro no altar. O altar fala do exercício do sacerdócio. A nossa casa tem de ter o altar. Ao nosso lar, a nossa família tem de ter o altar, aonde a presença de Deus é honrada, aonde a justiça de Deus é satisfeita. O altar era onde a ira de Deus era aplacada através do sacrifício do Cordeiro. O altar era o local onde era oferecido o incenso agradável, de cheiro suave ao Senhor. A presença do altar ali trazia a presença de Deus para aquele lugar. O altar era o lugar onde Deus encontrava-se com Abraão, tanto que edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus aparecia no altar. E quantos de nós temos edificado o altar ao Senhor na nossa casa? Em casa de muitos, o altar é a TV, aonde todos sentam-se diante dela e recebem tudo aquilo que a TV lhe oferece. Na casa de alguns, o altar é as redes sociais, aonde a pessoa
não usa aquela rede para abençoar, para evangelizar, mas sim para receber tudo que as redes sociais lhe oferecem. Como tem sido sua casa? Você tem oferecido os sacrifícios do Senhor no altar, na sua casa? Você tem sido sacerdócio santo ao Senhor na sua família? Como está a sua casa? A vida de Abraão era marcada pela presença do altar, onde ele ia. O altar era símbolo da propriedade de Deus na vida deles. Glória a Deus. Agora, outro ensinamento que este versículo também nos dá, Gênesis 12, 7, é que os pais devem batalhar para deixar uma herança espiritual para os seus filhos. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Veja que Deus não falou que iria dar a terra para Abraão. Deus iria dar a terra para a semente de Abraão. Mas Deus queria que Abraão percorresse aquele local que Deus iria dar aos seus descendentes. Abraão conhecesse, Abraão firmasse posse do território que Deus iria dar aos seus descendentes. Quantos de nós temos buscado bênçãos para nossos descendentes? Quantos de nós temos procurado deixar valores na cabeça dos nossos filhos, dos nossos netos? No coração temos marcado com amor e com dedicação e com cuidado e com um exemplo da dependência e de amor incondicional ao Deus eterno. Será que a gente tem marcado a herança para deixar aos nossos filhos? Qual é o legado que vamos deixar para aqueles que virão depois de nós? Quando eu falo filho, não apenas filho biológicos, mas filhos do coração, filhos espirituais, filhos emocionais, filhos, pessoas de quem a gente cuida. A tua semente darei esta terra. A tua semente. Existem coisas que não são para nós. Eu li, e eu vou falar sobre isso uma vez, vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde, sobre a vida de Ezequias, o rei Ezequias, que foi uma bênção diante de Deus, mas que quando foi dado a ele uma palavra de uma maldição que viria sobre os meus filhos, ele falou: boa é essa palavra, porque não se cumprirá essa maldição nos meus dias. Então existem muitos pais que não se preocupam com o futuro dos seus filhos. Por isso ele não dá instrução, ele não procura ensinar os seus filhos o conhecimento desta terra que é tão necessário. Tem pais que não se preocupam que os filhos estão na escola, não se preocupa com quem os filhos andam, não se preocupam se eles estão estudando ou não estão estudando, não vão na escola para saber qual é o procedimento. Então o que acontece? A herança que ele está deixando para os filhos são os valores desvirtuados, de que não vale a pena estudar, de que não precisa se esforçar, porque os pais não se esforçam. Então é muito sério isso. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente que eu vou dar a terra, mas eu quero que você caminhe por ela, eu quero que você soe nela, eu quero que você se esforce nela, mas ela não é para você, é para os seus filhos. Vai depender de você se os seus filhos vão receber ou não. O que a gente tem plantado para os nossos filhos colherem? O que nós temos plantado? Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera.
Você já imaginou o que teus filhos vão testemunhar a teu respeito depois que você partir? O que eles vão falar? Ah, meu pai, minha mãe, meu avô era um homem de fé, mulher que amava incondicionalmente, marido que amava incondicionalmente. Pessoas que eram respeitosas, corretas, retas no seu tratar, nos seus negócios, eram retas em suas palavras, mesmo que tivesse prejuízo, se combinou, honrava o compromisso. Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Enquanto caminhou em Canaã, na obediência a Deus, Abraão foi um exemplo para todos nós. Mas um dia, por causa de uma privação, ele desceu ao Egito. Ao invés de confiar no Senhor e permanecer na terra. Gênesis 12:10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Veja bem, ele desceu à terra sem consultar ao Senhor. E ao descer ao Egito, ele não edificou um altar. Foi o único lugar que Abrão não edificou um altar. Por que não edificou um altar? Porque ele estava fora daquilo que Deus havia traçado para ele caminhar. A trajetória divina que havia lhe sido entregue tinha sido deixada para trás. Por isso ele não edificou um altar. Mais uma coisa que aconteceu quando ele desceu ao Egito é que ele foi muito bem tratado na terra do Egito. É incrível isso, né? Mas é o que acontece muitas vezes com muita gente. Aí ele fala assim: quando eu estou lá na igreja as pessoas não prestam atenção, mas aqui no mundo, as pessoas no mundo me tratam bem melhor, falam bem de mim, né? A que preço, meu querido? E por que muitas vezes você é muito melhor tratado no mundo do que no meio daqueles que Deus preparou para que você fizesse a sua caminhada espiritual com eles? Qual é o preço que se paga por ser bem tratado no mundo? Abraão expôs a sua esposa ao adultério. Gênesis 12, versículo 13. Ele falou para Sara: Sara, peço-te, dize que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor a ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes do faraó, e gabaram-na diante do faraó. E então Faraó foi e tomou a mulher para a sua casa. Veja bem, Abrão desceu ao Egito, se desviou da trajetória que Deus havia traçado para ele, e ele acabou expondo a sua mulher. Muitas vezes é a mulher que expõe o marido, não é? São muitas situações que se passam dentro da casa em que, por causa de falta de sabedoria, a mulher expõe o marido ao fracasso, ao adultério, expõe ao marido a maledicência, as pessoas ficarem pensando e falando mal dele, expõe a esposa, expõe os filhos, né? Quantas mães expõem os filhos, trazendo histórias de dentro de casa, trazendo para os colegas dos filhos na rua, as mulheres trazendo conversas de dentro de casa com seus maridos, trazendo para as colegas, que é a amiga, aquela amiga principal, né? Que é a melhor amiga, que por sua vez tem outra melhor amiga,
que tem uma melhor amiga, de repente a torcida do Flamengo todinha está sabendo do que está acontecendo dentro da casa, porque a mulher está expondo. Às vezes o marido expõe a mulher, não trata com carinho, com respeito, não conserta as coisas que tem que consertar, não faz o que tem de fazer. Às vezes na vida conjugal mesmo, a mulher ou o marido fica se negando um ao outro e expõe o outro à queda, ao adultério. E muitas vezes obtém vantagem com a situação. Abraão obteve vantagem com aquela situação. Sara estava em sofrimento moral, estava em sofrimento emocional, mas Abraão obteve vantagem. Gênesis 12:16 fala que Faraó fez bem a Abraão por causa do amor que tinha por Sara. E Abraão, teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas e jumentas e camelos. Veja bem o que acontece quando você sai da trajetória que Deus traçou para você. Você provoca sofrimento na sua família. Você provoca sofrimento nas pessoas que te amam. Mas você não percebe porque você está sendo bem tratado, porque você está sendo engambelado. Quando a gente sai da trajetória traçada por Deus, o inimigo vai tentar nos adular, vai tentar nos engambelar, bajular, a fim de perpetuar aquela situação errada. Ele queria fazer Abraão sentir bem ali, para que ele não saísse e não levasse Sara. Mas Sara, possivelmente, se ela não se mostrasse como uma pessoa sem vergonha, com certeza ela estava vivendo sofrimento moral e emocional na casa de Faraó. E Deus então teve misericórdia de Sara. Deus socorreu Sara. Gênesis 12:17 fala que ele feriu, porém o Senhor, a Faraó com grande praga e a sua casa por causa de Sara. Não foi por causa de Abraão. Abraão não estava sofrendo. É terrível a gente falar isso, mas pelo que a gente vê, Abraão estava bem confortável com aquela situação, infelizmente. Mas por causa de Sara, o Senhor interviu. Aí chamou Faraó a Abraão. Veja bem, Abraão era o homem de Deus. Era o homem de Deus. O homem a quem Deus chamou. Era o sacerdote do Altíssimo. Precisou ser chamado por um homem do Egito. Um homem idólatra, profano. Precisou chamar a atenção de Abraão. Às vezes a gente se encontra tão desviado do projeto e da vontade que Deus tem para nós, que Deus precisa usar uma pessoa que não conhece nada dele para nos fazer voltar ao caminho. Abraão, ele foi chamado por Deus para abençoar, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas através dele. Agora ele tinha trazido maldição para a casa de Faraó. Faraó chamou ele a atenção e disse: o que é isso que você me fizeste? Se Faraó conhecesse a palavra de Deus, ele ia falar assim: você foi chamado para abençoar as famílias da terra, você está trazendo maldição e doença para minha casa. Por que tu não me disseste que ela era tua mulher? Abraão estava sendo motivo de maldição. Então, quando a gente não mantém a nossa vida no altar de Deus, a gente recua daquilo que Deus propôs para nós, a gente acaba sendo maldição em vez de bênção. O medo de Abraão era infundado. Ele devia ter confiado no Senhor. E ele teria evitado este mal e um outro mal maior ainda,
que é o presente que Sara ganhou, que era Agar. Que todas as mulheres de Abraão, de Faraó, tinham servas. E Sara com certeza ganhou a serva, que a gente vai conhecer um pouquinho mais adiante, do nome Agar, que trouxe um grave problema para a família. Mas Abraão voltou. Bem-aventurado é aquele homem e aquela mulher que percebe que alguma coisa está errada na sua casa, na sua família, e retorna para a trajetória que Deus havia lhe dado. Abraão voltou à trajetória que Deus havia lhe dado. Abraão voltou ao altar. Gênesis 3:3: E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde no princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que antes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Aleluia! Abrão voltou. Abrão voltou. Se a tua vida familiar não lhe tem permitido invocar o nome do Senhor, meu irmão, verifique aonde foi que caíste. Volta a praticar as primeiras obras. Você lembra no início? Vocês subiam um monte junto, vocês oravam junto, vocês liam a palavra junto, estudavam junto. Sim, a tua família era uma bênção, iam para a igreja junto, mas alguma coisa aconteceu que interrompeu isso. Então volte a praticar as primeiras obras, volte a colocar o Senhor como principal na sua vida, volte a edificar o altar. Aleluia! Na semana que vem a gente vai continuar com a história da família de Abraão. Nós vamos verificar que Abraão foi uma bênção diante de Deus. Glória a Deus. Pai, nós agradecemos a Ti e pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que a gente possa aprender com essas reflexões, meu Pai, sobre a vida de Abraão. Que tudo aquilo que ele passou venha servir de ensino para a vida de cada um de nós. Nós oramos nesta hora e nós pedimos a Tua bênção no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém e amém. 1, 2, 3. Esta obra é de Deus e ela não vai parar, em nome de Jesus. Amém.